E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que interessante, estamos aqui de volta e eu tô trazendo para vocês uma curiosidade e um conteúdo muito importante, que é conteúdo de plantas. E aí eu tava olhando aqui o muro da minha casa e descobri que existe um tipo de planta que está habitando aqui esse muro, né? E observe direitinho. Isso aqui a gente chama de lodo. Né? A gente chama de lodo, mas isso aqui não é lodo, isso aqui é uma planta. Claro que é o tipo de planta mais simples que tem, né? Mas é uma planta chamada de briófita, tá? Então existem plantas que são muito simples pela sua estrutura, né? Claro. E existem algumas características que fazem com que elas sejam pertencentes às briófitas. Então, vamos ver quais são essas características, né? Então, vamos observar aqui. A primeira característica que a gente pode falar é o seu tamanho. Ela é muito pequena, tem pequeno porte. Por ter pequeno porte, ela vai ter estruturas bem mais simples. E como a gente fala bem mais simples, é porque elas são as primeiras plantas a surgirem depois das algas. Vocês sabem que algas não são plantas, não pertencem ao reino das plantas, mas que as briófitas são uma evolução dessas algas, beleza? Então, por isso, elas se tornam os primeiros tipos de plantas que foram desenvolvidas conforme a evolução. Não possuem vasos condutores porque são pequenas demais, então não precisa ter vaso condutor de seiva para levar para as partes da planta, já que ela é pequenininha demais, é bem pequena. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai passar de célula para célula. Então, toda essa alimentação de seiva, né, toda essa parte de seiva vai ser passada a partir de célula para célula, belezinha? Outra característica também é a reprodução. A gente sabe que para se reproduzir, briófita precisa de água e ela só habita lugares que possuem água. Observe na sua casa, você deve ter algum localzinho que tem briófita aí, tá? Dá uma olhadinha, aquele lodo que a gente fala. É um lugar úmido. Sempre vai estar em lugar úmido. Ah, mas tá seco aqui, eu achei. Ah, então um dia esteve, né? Mas agora não está mais úmido. Então, lá nessa região, sim, você pode observar que vai ter o aparecimento de briófitas, beleza? Outra característica importante é que são criptógamas. Que é isso? São estruturas reprodutivas que estão escondidas, tá? Tem uma espécie de cápsula que esconde as estruturas reprodutivas. Além disso, são epífitas, plantas que podem habitar sobre outras plantas sem que haja prejuízo para estas outras plantas, beleza? E por fim, como eu havia falado, né, elas apresentam também as estruturas primitivas. Isso quer dizer que raiz não é exatamente uma raiz, folha não é exatamente uma folha, né? Ela é uma estrutura um pouco mais simplificada. E aí a gente vai observar nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Observem aí as partes que a briófita possui, né? Observe, nós podemos dividir a briófita em duas partes. A primeira é o gametófito e o segundo o esporófito. O gametófito é essa parte aí onde compreende, né, a raiz, que não é raiz, que a gente chama de rizoide, que é uma raiz primitiva, cauloide, que é um caule primitivo, e filóide, que é uma folha primitiva. Por ser planta que possui características primitivas, não ganha esse nome de folha, caule e raiz. Observe agora a parte do esporófito. É a parte onde a gente percebe que existem as partes reprodutivas. Por exemplo, você tem aí uma haste que sustenta a cápsula. Essa cápsula aí, ela apresenta dentro dela a estrutura reprodutiva. Beleza? Então, já que estamos falando de reprodução, vamos falar sobre esse tipo de reprodução, que são dois tipos. Primeiro, você tem a reprodução de maneira sexuada e
a reprodução de maneira assexuada. Observe aí na imagem, você está vendo uma planta adulta, né, com todas as suas estruturas, e lá em cima a cápsula. Dessa cápsula, você vai ter a originação de esporos. E esses esporos que estão dentro dessa cápsula vão cair no solo molhado, né, na água, vão ser levados para o solo ou para alguma outra planta que consiga a fixação e vão germinar. Germinando, essa primeira parte a gente chama de reprodução assexuada. Você vê que não tem encontro de gametas. A partir do momento que eu tenho a germinação, tem a formação de novas plantas. Então, elas podem ser tanto feminino ou masculino. A gente chama de gametófito, né? Gametófito feminino e masculino. E a partir dessas duas plantas, quando adultas, a gente vai ter a união dos gametas. Você tem um gameta masculino, arquegônio, e o feminino, gameta feminino, que é o arquegônio, e o masculino, que é o anterozoide. Então, essa união vai acontecer através da água, que vai levar o gameta masculino à planta feminina. Ocorre a fecundação, formação do embrião no arquegônio. E aí você tem a formação também de uma planta adulta também. Então, você tem essas duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Beleza? Certinho. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, continuando, a plantinha que nasceu aqui. As plantinhas, na verdade, né? As briófitas que estão aqui na minha casa. Olha que coisa mais linda. Já estão todas com... A maioria com cápsula, né? Já encapsulada, tudo adultazinha aqui, né? Já pronta para reprodução. Beijo para vocês e até mais.